Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar trabalho da força-peso, trabalho de força resultante e trabalho de força variável. Então vamos começar. Vamos começar falando de forças conservativas. O que são forças conservativas? São aquelas associadas a uma energia potencial. A gente vai falar disso mais para frente, energia potencial. Então ela está associada à energia potencial. A gente tem como exemplo, para o nosso caso na mecânica aqui, a força-peso, a força elástica. Então tanto a força-peso como a força elástica são forças conservativas. Então, quando uma força conservativa realiza um trabalho resistente, o que acontece? A energia cinética vai diminuir, a energia cinética do corpo vai diminuir, em compensação vai ocorrer um aumento da energia potencial. A gente vai falar mais para frente também do que seria energia cinética e energia potencial. E quando o trabalho ele for motor, é o contrário. A energia cinética aumenta, em contrapartida, na mesma proporção, a energia potencial diminui. Ok? Bom, então vamos falar do trabalho da força-peso. Força-peso é uma força conservativa. Então vamos considerar um corpo que tem um determinado peso que eu vou chamar de P e que esteja a uma determinada altura em relação ao solo, vamos colocar assim, H. Certo? Quer dizer, ele para chegar nessa altura H, ele sofreu um deslocamento vertical. E aí, vamos ver, olha. Então vamos ver primeiro quando o corpo está subindo. Então o corpo está subindo. Então está aqui o corpo e ele vai subir. Ele vai subir e vai atingir uma altura H. Certo? E aí, como é que eu calculo o trabalho da força-peso nessa situação? Então, o trabalho da força-peso nada mais é do que a força que é a força-peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Aí você vai dizer, mas está aparecendo para mim aqui trabalho da força-peso, ou trabalho simplesmente, já que a gente está falando da força-peso, por isso está somente trabalho aí, né? Então o trabalho em questão, que seria da força-peso, é menos peso vezes H. Sim, menos peso vezes H, porque a força é a força-peso. O deslocamento realizado é justamente a altura que ele atingiu. E qual é o ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento realizado? Não é 180 graus? Cosseno de 180 menos 1. Por isso, o trabalho da força-peso, quando o corpo está subindo, é menos peso vezes a altura que ele atingiu. Certo? Seria o deslocamento que ele realizou. Vamos ver agora na descida. É óbvio que na descida o que vai acontecer aqui é que vai mudar o sinal. Olha, então vamos lá, o referencial, o objeto está a uma determinada altura H e vai deslocar, e vai atingir o solo. Então qual foi o deslocamento dele? H. Certo? Então, qual é o trabalho que ele realizou? Bom, eu estou falando do trabalho da força-peso. Qual é a força? Peso. Então vai ser trabalho, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, quando a força é constante. E no caso a força-peso é constante. Então a força é o peso, o deslocamento é o H, vezes o cosseno do ângulo. Mas que ângulo quando o corpo desce? O ângulo vai ser zero. Por quê? Deslocamento na vertical, o peso é na vertical e para baixo, deslocamento para baixo. Então o ângulo é zero. Cosseno de zero é 1. Então eu vou ter a força vezes deslocamento vezes 1. A força é peso, o deslocamento é H. Então é peso vezes H, que seria a altura. Vamos a um exemplo. Aliás, antes de chegar no exemplo, vamos ver uma situação interessante aqui. Olha bem. O trabalho da força-peso, que é uma força conservativa, independe da trajetória adotada pelo corpo. Depende apenas, no caso, se eu estou falando de peso, trabalho da força-peso, no caso, depende da altura que o corpo está.
Então observa a situação específica aqui, olha. O corpo está a uma determinada altura, então atua sobre ele a força-peso, certo? O objeto aqui ele pode ser abandonado, descer, seguir nessa trajetória, ele pode ser lançado horizontalmente de forma que ele vai seguir essa trajetória. Você aplica uma força tal que ele pode seguir essa trajetória. Você pode aplicar uma força maior um pouco na horizontal, de forma que a trajetória que ele vai seguir vai ser essa daqui. Independentemente desses três caminhos, dessas três situações estabelecidas aqui, para eu calcular o trabalho da força-peso, eu vou observar o valor do peso e qual altura que o corpo estava. Então, o trabalho da força-peso, ele sendo abandonado, ele sendo lançado na horizontal, atingindo um ponto mais distante ou mais próximo um pouco, eu vou calcular da mesma maneira. Peso vezes H, é a questão do corpo estar descendo, lembra do exemplo anterior aí? Então seria o peso vezes H. E aí, então, eu posso afirmar o seguinte, olha, na situação 1, na situação 2, que seria o trajeto 1, o trajeto 2 e o trajeto 3, que seria a situação 3, eu posso afirmar que o trabalho é o mesmo. Mas que trabalho? O trabalho da força peso, tá, gente? Está falando do trabalho da força peso. Então eu estou falando do trabalho da força peso. Então o trabalho da força peso na situação 1, 2 e 3 é o mesmo. Então quando eu falo de força conservativa, aí não vale somente para força peso. Por exemplo, quando vocês forem estudar eletrostática dentro da eletricidade, vocês vão ver que para que se transporte carga elétrica, para que se estabeleça corrente elétrica, é realizado um trabalho sobre a partícula. É o trabalho da força elétrica. A força elétrica também é uma força conservativa. Independe da trajetória que a partícula vai seguir. E aqui, independentemente dessas três trajetórias, o trabalho da força-peso é o mesmo, por ser uma força conservativa. Bom, vamos ao exemplo então agora. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 kg até atingir uma altura de 2 metros. E em seguida o abaixa, quer dizer, abaixa o corpo, não é? Até uma altura de 1,5 metros em relação ao solo. Determine em joules o trabalho realizado pela força da gravidade, ou seja, a força-peso. Observa, gente, que está pedindo para calcular o trabalho da força-peso, não o trabalho da força aplicada pela pessoa. Porque se eu fosse analisar o trabalho realizado pela pessoa, é óbvio que esse trabalho seria positivo, tá? Mas nós estamos falando da força-peso. Então, o que acontece? Vamos lá, olha. O objeto ele vai subir, no primeiro momento, até uma altura de 2 metros. Então, ele está no solo, observa a força-peso se opondo ao deslocamento. Olha, ele atinge, então, a tal altura de 2 metros. Mas aí, esse corpo ele vai descer até a altura de 1,5 metros, ou seja, ele vai descer meio metro. Ele atingiu 2 metros, vai descer meio metro e vai ficar a exatos 1,5 metros do solo. Então vai acontecer isso aqui, né? Ó. Ele já estava lá em cima e aí ele vai descer. Desceu meio metro, beleza? Desceu meio metro. Então ele vai estar a uma altura do solo que seria o quê? 1,5 metros. Então vamos calcular o trabalho da força-peso. Olha, se eu estou falando no caso que o corpo ele subiu, mas ele desceu, tudo bem, ele desceu, mas ele subiu 2 metros. Então o trabalho realizado até essa altura aí foi um trabalho negativo. Aí depois a força-peso fez com que ele descesse até, no caso, 1,5 metros, que ele desceu meio metro. Então esse trabalho foi positivo, ok? Mas como eu quero calcular o trabalho, no caso realizado, para no final das contas ele está a essa altura de 1,5 metros, eu só vou considerar, no caso, o trabalho da força-peso que considerou a subida dele. Tá? Porque eu já descontei o meio metro, ele subiu meio metro a mais, mas foi descontado quando ele desceu. Então isso aqui anulou.
O negativo foi anulado com o positivo aqui, em termos de trabalho. Então, o que sobrou foi só o trabalho negativo realizado até essa altura de 1,5 metros. Então, vai ser trabalho é menos peso vezes H. Então, vamos lembrar que peso é M vezes G, né? E aí, vamos lá. M é 5, o G eu vou considerar que seja 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura, que no final das contas ele ficou, 1,5 metros. Então eu tenho 15 vezes 5 dá 75, para ser mais exato, menos 75 joule foi o trabalho realizado pela força peso. Certo? Agora, se eu considerasse, a partir do momento que ele parou desse ponto aqui, por um motivo qualquer, parou, alguém segurou o objeto aqui, e aí ele foi liberado, aí o sujeito que segurou liberou, ele vai descer dessa mesma altura, de 1,5 metros. Aí o trabalho seria positivo, porque ele está descendo. Tá? Por quê? Por que negativo aqui? Porque, olha bem, para que ele atingisse essa altura de 2 metros e, consequentemente, 1,5 metro, porque ele desceu meio metro, ele teve que subir. Ele teve que subir. E o trabalho da força-peso é vertical para baixo. Então, aqui é o peso. Ó. E para atingir essa altura, o deslocamento é para cima. Então, observa que o ângulo formado entre o peso e o deslocamento é 180 graus. Por isso, negativo. Agora, quando ele desce, se ele estiver descendo, peso e deslocamento tem ângulo zero. Por isso, o trabalho é positivo. Certo? Bom, vamos ver agora uma situação aqui. Olha, vamos analisar aqui. O corpo, um objeto, um bloco, ele está sobre um plano horizontal, obviamente está representado aqui o peso. Se ele está apoiado numa superfície, vai ter normal, a gente viu isso na aplicação das leis de Newton, né? Ele tem uma outra força, que é a força F, que está atuando sobre ele. Ele tem uma outra força aqui, que é a força de atrito, certo? Então observa que a gente tem 4 forças atuantes sobre o corpo. E o que a gente vai analisar agora? O trabalho da força resultante. Então, a força resultante é o resultado final da aplicação dessas 4 forças. A gente viu isso lá na aplicação das leis de Newton. Certo? Então, é o que a gente vai ver agora. O corpo ele vai deslocar. Certo? Então, o corpo ele vai deslocar. Beleza, ele deslocou. Então, ele deslocou desse ponto até esse outro ponto aqui. Então, ele realizou um deslocamento ΔS. Certo? Então, como é que a gente pode calcular o trabalho da força resultante aqui? Como é que a gente vai fazer para calcular esse trabalho da força resultante? Bom, a gente pode calcular o trabalho da força resultante, olha bem, de 3 maneiras. Vamos lá na primeira maneira. A gente calcula o que seria a força resultante. A gente calcula a força resultante e aplica a fórmula. Trabalho da força resultante é igual a força resultante vezes o deslocamento. Aí você vai dizer, mas qual é o ângulo? O ângulo é zero. Porque quando eu falo de força resultante, a força resultante vai fazer com o deslocamento um ângulo zero. Desde que essa força resultante resulte num trabalho motor. Se for um trabalho resistente, é óbvio que a força resultante vai ser negativa para efeito de calcular trabalho. Tá? Não é que a força resultante vai ser negativa. O trabalho vai ser negativo. Por quê? Porque aí o ângulo formado entre a força resultante e o deslocamento seria 180 graus. Agora, se o trabalho é motor, o ângulo é zero. E nesse caso específico que eu estou mostrando para vocês, é um trabalho motor. Tá? É um trabalho motor. Então, o ângulo formado entre a força resultante e o deslocamento é zero. Então, basta eu pegar a força resultante e multiplicar pelo deslocamento. Então, vamos lá. Peso normal, né? Tem a força F e a força de atrito. Então, o corpo vai deslocar, né? Deslocou. Então, ele realizou um deslocamento. E aí, o que é essa força resultante? O que vai ser a força resultante aqui? Vamos lembrar, a força resultante
vai ser o resultado final da aplicação de todas as forças, ou seja, a soma vetorial de todas as forças. Vamos lembrar, se o movimento é no plano horizontal, o peso normal anula. Como o deslocamento foi para a direita, eu vou considerar favorável ao deslocamento, força positiva. Contrária ao deslocamento aqui, força negativa. Então, vamos observar. A força F vai ser positiva e a força de atrito vai ser negativa. Então, essa aqui é a força resultante. Então, calculo a força resultante, pego a força resultante e multiplico pelo deslocamento. Está calculado aí o que seria o trabalho da força resultante. Bom, a segunda maneira é a gente calcular o trabalho realizado por cada força e depois a gente soma os trabalhos realizados por cada força para achar o que seria o trabalho do caso da força resultante. Então vamos pegar o bloco de novo aqui, ó. Peso normal, porque está apoiado, né? Tem a força F, tem a força de atrito, ele vai ser deslocado em ΔS, né? Então o trabalho da força resultante nada mais é aqui que o trabalho da força F, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força de atrito. Ok? Então, segunda maneira, como calcular o trabalho da força resultante? É só calcular o trabalho no caso de cada força atuante sobre o corpo e soma. É óbvio que vai ter trabalho aqui que vai ser negativo. Por exemplo, o trabalho da força de atrito é negativo. O trabalho da força F vai ser positivo. E o trabalho da força normal e peso? A gente vai falar isso depois, mas qual seria o trabalho? Se o deslocamento é no plano horizontal, qual é o ângulo formado entre normal e o peso também, em relação ao deslocamento? Não é 90 graus? Qual é o cosseno de 90? Não é zero? Então, normal e peso não realizam o trabalho aqui. E a terceira maneira, gente, a gente não vai ver por enquanto não, porque depende do conceito de energia cinética e energia potencial, a gente vai ver na frente, que seria através do, no caso, o teorema da energia cinética, para ser mais exato. E a gente vai ver posteriormente isso. Vamos a um exemplo. Olha, um bloco sofre a ação de uma força F1 de 200 newtons e desloca 10 metros num plano horizontal. Sabendo que a força de atrito entre a superfície e o bloco é de 100 newtons, calcule o trabalho da força resultante durante o deslocamento. Então vamos lá. Força peso, força normal, a força F1, a força de atrito, o corpo ele vai deslocar 10 metros. Então, vamos analisar os ângulos formados entre as forças em questão aqui. Então, vamos lá. O F1 forma com deslocamento ângulo zero. Vamos lembrar, cosseno de zero é 1. A força de atrito faz com o deslocamento um ângulo de 180 graus. O deslocamento, onde está o deslocamento? Olha, o deslocamento e o ângulo então formado entre deslocamento e força de atrito é 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. E F1, olha, observa F1 e deslocamento, o ângulo é zero. Normal e peso não formam um ângulo de 90 graus? Qual é o cosseno de 90? Não é zero? Certo? Então vamos lá. Trabalho de uma força, sendo ela constante, é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Bom, o trabalho da força resultante que eu quero aqui, eu vou calcular de que maneira? Eu não vou achar a força resultante, não. Eu vou calcular individualmente e depois vou somar. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho de F1, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força de atrito. Então, vamos começar. Trabalho da força normal. Matematicamente falando, gente, observa, cosseno de 90 é zero. Logo, independentemente dos valores da normal e do deslocamento, o trabalho da força normal é zero. E o trabalho da força peso vai no mesmo caminho. Por quê? Porque o ângulo formado entre o peso e o deslocamento é 90 graus também. Cosseno de 90 é zero. Isso, matematicamente falando, se você analisa a equação, a expressão, trabalha igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Se a gente for analisar fisicamente, tanto peso quanto normal não contribui para o deslocamento. Então ele não realiza trabalho. Certo? Então vamos lá. Trabalho de F1
F1 é 200, deslocamento é 10, cosseno de 0 vai ser 1, não é? Então, trabalho de F1 é 2.000 joules. Trabalho da força de atrito, eu tenho, ó, força de atrito 100, deslocamento é 10, cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. 100 vezes 10 dá 1.000, né? Então, menos 1 vezes 1.000, menos 1.000. E aí vou somar agora. O trabalho da força resultante vai ser trabalho de F1, que é 2.000, trabalho da força normal, que é 0, trabalho da força peso, que é 0, e trabalho da força de atrito, que é menos 1.000 joule. Logo, o trabalho da força resultante é igual a 1.000 joule. E se por acaso eu tiver uma força variável, que varia com o tempo, como é que essa força realiza trabalho? Ou melhor, como é que eu posso calcular o trabalho realizado por essa força? Porque até então, se vocês forem observar, a gente viu como calcular trabalho de força constante. Trabalho é igual força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quer dizer, eu tenho uma força F que é constante. Mas se essa força variar, igual aqui, por exemplo, olha, força elástica. Observe que ela varia com o tempo. Quando no caso a mola estica, a força é maior. Quando ela está comprimindo, ou quando ela não comprimiu por completo, quando está na posição de equilíbrio, aqui para ser mais exato, é 0. Para cá é máximo e para cá é máximo. Olha, para cá é máximo, para cá é máximo. Então a força elástica vai variando com o tempo. É uma força variável. Como é que eu vou calcular usando a fórmula? Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Se a força varia. Então, no caso aqui, a força elástica, ó, varia em função da posição. É a constante elástica vezes x. X é a posição, que está mudando aqui. Olha. Se está mudando a posição, obviamente que a força estava mudando. Como é que eu vou calcular usando a fórmula? Não dá. Então, como é que eu posso calcular o trabalho da força variável? Então, eu vou ter lá uma força que é variável com o tempo, né? E aí, essa força que está variando, aumentando ou diminuindo, que seja, ela vai fazer com que um corpo desloque, realize um deslocamento. Então, como é que eu vou calcular o trabalho? Para calcular esse trabalho, eu vou usar um gráfico. Que gráfico? Força em função da posição ou em função do deslocamento, que seria a variação da posição. Então, olha lá, ó, por exemplo aqui, eu tenho um gráfico que está representando a força variando à medida que o tempo passa. E com isso o corpo está deslocando. Observe que o gráfico formou, em função do eixo horizontal, que é o deslocamento, uma área, um triângulo, para ser mais exato aqui, né? Então, a área delimitada por esse triângulo vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, a área pintada ali de laranja, né, é numericamente igual ao trabalho realizado pela força F, que está variando com o tempo. Certo? Então, vamos a um exemplo. Ó, no gráfico abaixo, representamos a força motora que age no movimento de um carro. Determine o trabalho dessa força que atua na direção do movimento do carro, sabendo que o mesmo partiu do repouso. Então eu quero calcular o trabalho realizado, ó, desde a origem aqui até realizar um deslocamento de 600 metros. Então vamos lá. Então, como a força que varia com o tempo, a gente, para calcular esse trabalho, deslocamento de 600 metros, nós vamos achar o quê? A área delimitada pelo gráfico. E aí eu tenho o quê? Um trapézio, né, gente? Isso aqui é um trapézio, olha. Lembra? Fórmula de calcular a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. Qual é a base maior? 600. Qual é a base menor? Olha aqui, ó, 500 menos 200, que dá quanto então? 300. A altura é 1.200. E aí eu vou encontrar 540 mil joule. E eu posso colocar isso em quilojoule, né? Então aqui, ó, substituo esses 3 zeros por K. Então 540 quilojoule. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Fique com Deus. Até mais.